Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim o quê? Uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de proporcionar aquela sensação de limpeza, de bem-estar sempre agradável aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops. Essa daqui é a linha concentrada. Algumas gotinhas já vão fazer toda a diferença na hora de você limpar aí a sua casa. Algumas gotinhas num balde com água, viu? Não vai aplicar direto no chão. Certo? Você pode adquirir também através do site www.lojakoala.com.br. Koala original, como você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, não quero dizer meu nome para não me identificar. Gostaria muito que você conhecesse minha história de forma resumida. Quando eu tinha 18 anos, sofri um acidente e acabei fraturando a perna. Fiquei internado e muito tempo de cama. Quase morri na UTI. Nesse meio tempo, eu tinha um amigo mais velho, de uns 30 anos. Ele casado e com filhos e hétero. Comecei a flertar com ele e paquerar, mas no começo era só de brincadeira. Essas brincadeiras, meu bem. Isso aqui dá grosop. Eu estava muito carente e fui me apaixonando aos poucos. Quando ele percebeu, começou a fugir de mim. Mas ao mesmo tempo ficava me jogando migalhas. Ah, meu bem, isso aqui... Ah, o cara é hétero, mas vai ficar jogando migalhas, vai ficar dando esperança para um gay? Meu querido, aqui a gente está lidando com o ser humano. E quando a gente lida com o ser humano, a gente vai ver de tudo. E claro, é a questão do ego. As pessoas gostam de sentir que elas estão sendo desejadas, independente muitas vezes do sexo. Tem gente que não vai gostar, não. Né? Tem gente que tipo, ai credo, né? Ai, aquele cara fica me olhando, Deus me livre, eu, hein? Sai fora. Ou mulher também, né? Tipo, ai, eu, hein? Ai, aquela mulher fica me olhando estranho, ai, veio com uns papos, eu, hein? Deus me livre. Então, lógico, tem gente que realmente não gosta, não por preconceito. Então, aqui não tem nada a ver com homofobia. Certo? A pessoa não gosta porque ela não quer mesmo. E, tipo, ela nem, o ego dela nem fala. Agora, há outras pessoas que não. Mesmo ele sendo hétero, você sendo gay, ele vai alimentar isso. Ele sabe que ele não vai ter nada com você. Ele sabe. Ele tem consciência disso. Mas ele instiga você porque ele gosta de ter o ego massageado. Né? São mecanismos. Isso não tem nada a ver também com a sexualidade dele. Então significa que ele é gay porque ele fica alimentando isso? Não. Ele me maltratava, era explosivo e quando a gente brigava, ele sempre ficava todo carinhoso depois da briga. Era sempre eu que pedia perdão, mesmo estando certo. É o processo de humilhação, né? De anulação. Eu peço perdão mesmo que eu não tenha feito nada, né? Às vezes eu dizia para ele, mesmo se você não me ama, eu quero que você saiba que eu amo você. Eu achava que assim eu estava provando o meu amor. Nossa. E que um dia ele iria se sensibilizar com minha dor e ia me amar. Ele iria se sensibilizar com a sua dor e ia te amar? Bom, então você está achando que ele vai te amar por dó. Vamos trocar em miúdos aqui? Eu acredito e eu tenho esperança que um dia ele vai se sensibilizar com a minha dor e vai me amar. Ou seja, ele vai me amar por dó. Então, olha só, olha o que a carência faz com uma pessoa. Faz com que a pessoa feche os olhos para todas as coisas. Para fatos assim, óbvios. Primeiro, ele é hétero. Segundo,
Ele é casado, meu anjo. Certo? Então, ainda que ele fosse um bissexual, certo? Então, não vou falar que ele é gay enrustido, não. Ainda que ele fosse um bissexual, ele está casado, meu anjo. Tem determinadas coisas que não tem por que a gente ir lá querer fuçar naquele terreno. Aquele terreno é improdutivo e ele já se mostra improdutivo para nós desde antes. Então, nós fomos, seria mais ou menos assim, olha, eu sou acostumado com esses termos de terra porque meu pai tem sítio e eu cresci no sítio, vivi lá até os meus 18 anos. Então, o arar a terra. Você tem que preparar um terreno, certo? Para ele estar pronto para o plantio. Então, tem muitas coisas para preparar um terreno. Tem terreno que você precisa ir lá, né, arar, aí você vai ter que colocar alguma coisa para, de repente, a terra está muito ácida ou muito alcalina, ou vai ter que já passar, então, um adubo. Você tem que preparar o terreno, certo? Ou seja, tudo isso vai gasto. Tem um gasto, demanda um gasto todo com isso, certo? Para preparar esse terreno. E você tem todo esse gasto, todo esse trabalho, porque você realmente acredita que aquilo que você está plantando lá vai trazer resultados para você, certo? Agora, imagine o seguinte, você faz tudo isso no terreno de uma outra pessoa, certo? Você vai lá, você ara a terra, você gasta com adubo, você gasta com a muda, você, né, pegou muda de cana, citronela e foi lá, plantou, teve gasto com mão de obra, tudo isso. Mas você fez tudo isso num terreno de terceiros. Não é seu terreno e não está arrendado para você. É de outra pessoa. Aí o dono do terreno um dia chega lá e fala, mas o que é isso aqui? Ah, então eu plantei. Azar o seu que você plantou, filho. Você perdeu tudo isso aqui, todo esse esforço. O dono do terreno pode ter chegado lá justamente quando a citronela estava, né, no tamanho certo para cortar. Ah, filho, vaza daqui. Quem mandou você plantar no meu terreno? Agora quem vai colher as coisas sou eu. Não, mas eu gastei. Problema seu, o terreno era meu. Você veio aqui e simplesmente entrou no terreno e plantou? Nossa, André, que exemplo idiota. Por quê? Porque ninguém em sã consciência faria isso, André. Só se a pessoa é louca para ir lá gastar no terreno do outro e plantar para o outro, deixar o lucro para o outro. Pois é, só que na vida sentimental a gente faz isso. Você está vendo? Na vida sentimental a gente percebe que aquele terreno não é para nós. Aquele terreno ali não dá para a gente investir ali. Só que a gente gasta tempo, energia, sentimento, a gente gasta tudo ali. E muitas vezes para uma outra pessoa colher. Então, às vezes você vai instigar o cara, né, para a esposa dele. Para ele ter um relacionamento maravilhoso com a esposa. Cara, tem determinadas coisas que, sabe, não vale uma gota de suor. Eu sempre cobrava muito ele. Eu sempre perguntava para ele se ele me amava. E dizia que eu não vivia sem ele. Meu Deus do céu. Olha, meu querido, um dia você vai olhar para trás e você vai sentir uma vergonha disso. Bom, a maioria das pessoas acaba sentindo isso, né? Talvez tenha pessoas que, tipo, não conseguem reconhecer, não evoluem e vão sempre continuar nesse estágio. Então, talvez essa pessoa nunca irá um dia olhar para trás e sentir vergonha. André, você já olhou para trás e sentiu vergonha? Bem, milhares de vezes. Hoje mesmo eu estava lembrando de uma situação do passado, hoje mesmo, que eu pensei, meu Deus, não. Mas o que... Gente, eu joguei a minha racionalidade no lixo. Eu estava lembrando disso hoje. Quando eu lembrei de uma situação lá do passado, pensei, gente, como que pode? Eu peguei o meu cérebro e joguei no lixo. Mas aí é que tá, tudo faz parte de um processo de aprendizagem, né, de maturidade da gente. A gente acaba fazendo essas coisas aqui. Vivia brigando com ele porque ele não vinha me ver. Ao mesmo tempo, ele às vezes me fazia ciúmes, insinuando que estava aprontando. Ele quase me deixou louco. Eu dizia que era amor de amigo, mas ele sabia que era mais que isso.
Ele também me amava, mas tinha medo de admitir. Ele era extremamente ciumento e passou a me ameaçar de morte, só que de maneira sutil, quando comecei a sair com outros caras. Nossa, ameaçar de morte, ai, que amor saudável. Eu era um garotinho todo ingênuo e estava em fase de aceitação e descobrindo o mundo gay. As baladas, noitadas e bebedeiras, pois minha família era muito conservadora e me cercava muito. Ele não gostava nem um pouco da vida boêmia que eu estava tendo, mas eu bebia para esquecer minha dor. E bebia e agia de maneira irresponsável para ter a atenção dele. Olha isso, gente. Bebia e agia de maneira irresponsável para chamar a atenção dele. Já que eu me sentia desprezado, o desprezo dele doía muito, sentia um nó na garganta, chorava até não aguentar mais, emagreci muito, fiquei cheio de olheiras, me sentia um zumbi. Um dia reencontrei ele e tive coragem, abracei ele, a gente não parava de chorar. Eu me tremia todo, eu dizia para ele não me abandonar e perguntava, você me ama? Nossa, ele te abraçou e começou a chorar? Deve ter alguma coisinha aí, viu? Promete que não vai me abandonar, dizia mais um monte de coisas. Só não aconteceu nada porque estávamos em um local público. Isso só causou mais problemas. Enfim, hoje estou conseguindo tocar minha vida para frente, exercitando o amor próprio. Amém. Amém. Adoro ver seus vídeos do Gaspareto. Olha, eu fico muito feliz quando as pessoas me comparam, de certa forma, ao Gaspareto, né? Ah, vi vídeo seu do Gaspareto. O Gaspareto já é falecido, né? Mas eu gostava muito do Gaspareto e me inspirei muito no Gaspareto. E eu ficava olhando os vídeos dele lá. Os vídeos na época não, porque na época o YouTube não era nem conhecido. Eu via ele na TV, o Gaspareto. Ele tinha um programa na Rede TV. E eu amava assistir os programas dele, achava o máximo. Não corro mais atrás dele, nem sinto mais tristeza, aprendi a me conhecer mais, a me aceitar, a apreciar as coisas simples, mas ainda penso nele todos os dias. Obrigado, André, por ler minha história, tive que resumir mesmo porque ela daria um bom livro. Meu querido, acho que todos nós, nossas histórias, acabaria dando um livro, né, de alguma forma, com capítulos inusitados, situações que depois a gente vai olhar e vai perceber que aquele capítulo fala, nossa, meu Deus do céu, que capítulo foi esse? Só que aquele capítulo, ele fez parte para que o livro pudesse se desenvolver, né? A vida é assim. Que bom que você quebrou com essa dependência, essa situação. Você ainda pensa nele porque foi muito forte, meu querido, mas o pensamento não tem mais aquela força de te subjugar, sabe? De te deixar aniquilado. Isso é importantíssimo, isso significa que eu quebrei com aquele padrão. Eu me conheci mais, me amei mais, me estruturei mais em mim, ainda penso na pessoa porque foi uma coisa marcante, foi uma coisa muito forte, certo? Mas que você tenha consciência de que esse tipo de situação, ainda que tivesse acontecido, por exemplo, como você disse, só não aconteceu nada porque a gente estava num local público. Então, ainda que tivesse acontecido, sei lá, uma relação sexual, né? Se vocês estivessem em um lugar e aí no calor dessas coisas acabaria rolando alguma coisa. Depois ia ser mais sofrimento cada vez maior. Não pense que você então agora se descortinaria diante de você uma vida maravilhosa de amor, de carinho, de cumplicidade. Não, né? Até pela história dele, seria ainda pior. Então, dê graças a Deus que vocês estavam num local público, que nada aconteceu, porque senão seria muito pior. Você pode ter certeza disso. É o que eu disse. Tem determinadas coisas que a gente olha e fala, esse terreno não é para mim. Eu não posso querer gastar minha energia plantando aqui porque não vai me render nada. Pelo contrário, né? Toda a energia que eu gastar aqui eu não vou colher. Então, não vale a pena. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise da sua história,
compartilhada somente com você, sem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.